Para quem quer conseguir uma vaga no mercado de trabalho, a maioria das empresas hoje exige que o candidato passe por uma entrevista. E saber se comunicar bem conta na hora de conquistar o cargo. Jéssica, 8 entrevistas de emprego já feitas, sem sucesso. Muita insegurança, muito nervosismo, a gente não sabe se vai dar certo e precisa. Ítalo, a mesma quantidade de entrevistas, também não passou em nenhuma. É um pouco inseguro, tímido, né? Você vê os outros candidatos, você fica imaginando, será que aquele cara tem a mais que eu, que vai fazer diferença? Eles ainda lutam por uma vaga de estágio, um começo bem difícil. Nós sabemos que não vai ter o jovem perfeito, né? Mas que tenha uma boa comunicação, que consiga expressar suas ideias e que consiga, né, fazer uma redação, redigir um texto, memorando, que hoje em dia é o mínimo, né, que as empresas estão exigindo. A pesquisa apontou a dificuldade de comunicação verbal como o principal problema entre os candidatos na hora da primeira entrevista. Outras questões relacionadas à gramática também apareceram em larga escala. Mas, afinal de contas, o que acontece com esses jovens logo na primeira entrevista? De acordo com o especialista em orientação de carreiras, uma boa maneira de diminuir a ansiedade é o domínio do conhecimento sobre a empresa que irá contratar. Saber aonde vai ser a entrevista, pesquisar sobre a empresa, às vezes conversar com... Às vezes tem algum amigo que trabalha já nessa empresa para saber como que é, né, o que eles gostam, quais são os valores da empresa. Algumas dicas podem melhorar a performance do candidato na hora da entrevista. Procure evitar os erros cometidos anteriormente. Durma bem antes de ser entrevistado. Procure manter o equilíbrio, tanto do que fala quanto da atitude. Por fim, use roupas adequadas para o emprego que almeja. De repente vão com uma calça social, uma blusa social. As mulheres, por exemplo, evitem muita maquiagem, perfume muito forte, que às vezes o entrevistador fica prestando atenção no perfume, na maquiagem, do que no próprio competência da pessoa. E acima de tudo, trabalhe a comunicação, questão que já não é mais problema para a Jéssica. Muitas vezes eu cheguei até na fase final da entrevista e eu notei que as pessoas que estavam na primeira entrevista, que eram muito quietas, nunca passaram. Com isso, você nessa parte eu me dou bem. E Ítalo? Você vai ganhando experiência conforme você vai fazendo as entrevistas, algumas coisas começam a se repetir, né? Algumas dinâmicas, então você começa a ver que aquilo que você antes achava que fazia diferença, não faz a diferença. Afinal de contas, o mundo só pode ser conquistado por quem diz a que veio.